Eu estava vindo de uma aldeia, eu estava saindo de uma ação social da República Democrática do Congo. E nessa volta eu percebi que o translado, que seria de 20 minutos, já estava em quase 50 minutos. E eu estava parado no sinal, semáforo fechado, estava vermelho, a gente estava com o motorista dirigindo. Atrás estavam duas missionárias, a minha mãe e a Leide, elas estavam conversando. Havia um outro carro na frente com outros missionários que nem presenciaram esse momento. E eu estava lá no carro. Quando eu olho, eu sinto um impacto em cima e eu olho para cima, era um bruxo que tinha voado em cima do carro. E eu tinha ouvido falar isso várias vezes, mas eu achava que era misticismo, era exagero, que bruxo que voa, isso é conversa, quem já viu bruxo voando? E quando eu olhei aquilo, eu perguntei para o chofé, que era o motorista, né, chofé em francês, eu tava no Congo lá, a língua é francesa, e ele olhou e ele falou, você tá vendo? Eu não tô vendo. E eu, como assim você não tá vendo? Eu não tô vendo. E ele disse, é real que você está vendo, eu não vejo porque eu não estou tão espiritual quanto você. E naquela hora que eu vi aquele bruxo, ele saltou de cima e veio para o capô do carro. E ele estava com um machado na mão. Um machete, um machado. A Slaine está aqui, ela mora no Congo e ela sabe dessa realidade espiritual que o Congo vive. Enquanto eu estou aqui falando para vocês, ela está lá em Kinshasa, que foi aonde aconteceu isso. A Slaine está lá, ela mora na República Democrática do Congo e ela está sendo uma testemunha do que aconteceu lá. E isso é real. E naquele dia, quando eu vi aquela realidade, aquele bruxo com o olho todo dilatado, ele não tinha nenhuma parte branca no olho, tudo era preto. E um desses bruxos que eu não sabia que era bruxo, por isso que eu quero te dizer, querido, se liga no espírito. Para de se distrair, para de pensar nas coisas que são da terra, volta os teus olhos para os céus, volta a se conectar com aquilo que é eterno. A gente precisa estar atento à voz do espírito, a gente precisa estar consciente de que existe um mundo natural, mas existe um mundo sobrenatural. E naquele momento que eu vi aquele bruxo, ele desce no capô do carro, ele tava com o machado na mão, o olho dele todo dilatado, não tinha nenhuma parte branca, tava tudo preto, parecia que ele estava procurando alguém dentro do carro. Só que entenda, eu não sabia que ele era bruxo, eu não sabia o que estava acontecendo, mas porque eu estava ligado no espírito, porque eu estava conectado com o Senhor, Deus começou a me revelar o que estava acontecendo naquele momento. E o Senhor falou comigo, ele é um bruxo. E eu, como assim, Senhor? E o Senhor falou comigo, e agora você está invisível. Eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a eu liberei o fogo do Espírito pelos meus lábios. Pega essa chave, você precisa entender que eu não oro em línguas quando eu sinto, mas eu posso orar em línguas para sentir. Eu não oro em línguas porque sinto, quando eu oro em línguas eu venho a sentir. Eu não oro em línguas quando Deus me toca para eu orar em línguas. Não, eu posso começar a orar em línguas agora mesmo. Tem momentos que Deus vai me tocar para orar em línguas, mas tem momentos que eu vou começar por estar tão conectado com Deus, tão afiado em Deus, que vou começar a orar em línguas. E eu olho para trás e eu digo, mãe, Leide, comecem a orar em outras línguas. E elas começaram a orar em línguas. Minha mãe é a missionária. E elas oravam em línguas. Enquanto elas oravam em línguas, aquele bruxo, que eu não sabia que era bruxo, era um homem até então, com o olho dilatado e com o machado na mão, começou a olhar para nós, dentro do carro. E parecia que ele não estava nos vendo. E daí o Senhor falou comigo, ei, sabe por que ele não te vê? Porque maior é aquele que habita em você. Eu declaro em nome de Jesus que a consciência de saber quem mora dentro de você, aleluia, vai te tornar invisível para o diabo, invisível para a bruxaria, invisível para a feitiçaria, invisível para o espírito de miséria, invisível para o espírito de depressão, invisível. Você está invisível quando você está em espírito, aleluia. Uma vez que eu ando no espírito, eu me torno invisível para as ciladas do diabo. O diabo pode te procurar, mas não vai te achar. A doença pode te procurar, mas não vai te achar. A depressão pode te procurar, mas não vai te achar. Porque quanto mais eu ando no espírito, mais eu me torno invisível para a obra do diabo. Aleluia. E eu lembro que ali o Senhor falou comigo, fica tranquilo, eu orei em línguas. Irmãos, isso demorou uns 20, 30 minutos. Não foi um episódio rápido. Aquele homem era suspeito, aquele homem estava com o machado na mão. Mas o Espírito do Senhor me revelou, por causa da oração em outras línguas, o que estava acontecendo no reino do Espírito. E tem pessoas me perguntando aqui, mas isso foi uma visão? Não, foi real. Era um homem com um nível de feitiçaria tão alto
que aquele nível de feitiçaria o tornava invisível. Então não foi uma visão, aconteceu, foi real. O mundo espiritual em alguns países de África é mais real do que o nosso mundo natural. E isso também aqui no Brasil é real. Eu preciso entender qual é o meu papel no reino do Espírito. E o meu papel no reino do Espírito é paralisar a obra do diabo e acelerar. Oh meu Deus do céu, o tempo de reinado. Eu preciso estar tão conectado em Espírito, o diabo vai ter medo de você. Eu quero profetizar no dia de hoje, o diabo vai correr de você. O diabo vai ter medo de você, porque maior é aquele que habita em você. Aleluia. Então, aquele trecho que demoraria 20 minutos, demorou 50 minutos, quase uma hora. Quando nós voltamos para a base, depois de termos sido livrados disso que eu nem sabia direito o que era, o telefone tocou. E a embaixada ligou dizendo, olha, prepare os documentos, vai ter plano de evacuação. Porque homens, bruxos, rebeldes e invisíveis. Invisíveis ao quê? Invisíveis aos homens naturais, mas não invisíveis aos homens espirituais. Você precisa começar a estar tão ligado no Espírito que você vai denunciar a obra do diabo. Na sua casa o diabo não toca, nas suas filhas o diabo não toca, no seu casamento o diabo não toca, nas suas finanças o diabo não toca, nos seus o diabo não toca, naquele que tem o sangue do Cordeiro o diabo não toca. Existe um pacto estabelecido em Cristo, aonde nenhuma arma forjada preparada contra você prosperará. Aleluia. E ela ligou dizendo, prepare os documentos, porque a qualquer momento vocês vão ser retirados do país. E eu, como assim? Homens bruxos, rebeldes e invisíveis, eles invadiram os principais pontos da capital para amedrontar o governo do país, e a missão deles é matar brancos. E eu sou o quê? Branco. Mas por que eu não morri? Porque maior é aquele que está em mim. Ele não nos enxergou. Eu vi, minha mãe viu e a missionária viu. Mas parecia que eu tinha mais clareza sobre aquilo porque eu estava liderando a missão naquele momento. Porém o chofé não viu porque ele não estava ligado no Espírito, mas nós estávamos orando em línguas. Enquanto isso no Brasil, pessoas estão preocupadas com as paredes pretas, vai se preocupar em desfazer a obra do diabo, vai se preocupar em trazer o céu para a terra, seja a parede vermelha, preta, azul, branca, não importa a cor da parede. Eu preciso ter consciência do que eu carrego e o diabo tem consciência do que ele é. Só que eu só paro o que o diabo está fazendo quando eu entendo quem eu sou. Você precisa entender que esse poder de Deus está liberado para nós, querido. O poder de Deus, o mesmo poder, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita dentro de nós. Eles só matariam brancos? Não. São 14 mil homens rebeldes no Congo. E esses homens, cada bando tem uma missão diferente. E a missão daqueles 7 era matar brancos. Essa era a missão daquele grupo. E um deles vieram até mim, mas eu fiquei invisível com a minha equipe diante dos olhos deles. E por mais que aquele bruxo fosse invisível, o poder de Deus era maior, e nós quem nos tornamos invisíveis.